Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade a esta nossa série de vídeos, falando hoje sobre o centro. Mas antes de entrar no tema, gostaria desde já de pedir para você dar o seu like, partilhar os vídeos nas redes sociais. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações. Bom, mais uma vez eu quero lembrar que quando eu estou a falar aqui de famílias políticas, eu estou a falar do aspecto ideológico. Portanto, não se prendam à ideia de que não haja pessoas dentro de cada grupo com maior ou menor tendência para a corrupção. Mas vamos, desde já, começar para colocar essa questão em relação ao centro. Existe coerência? Uma pessoa pode ser do centro e ser corrupta? Bom, primeiro é preciso entender o seguinte, que embora em todos os partidos, em todas as famílias políticas hajam, digamos, fações mais, por exemplo, da esquerda, mais à esquerda, na direita, mais à direita ou menos à direita. Estou a falar aqui, evidentemente, da direita e das esquerdas democráticas. O centro, a coisa ainda se torna um pouco mais complexa. Porquê? Porque você vai encontrar o centro-direita e o centro-esquerda. Obviamente o centro-direita que se aproxima mais das ideias de direita, o centro-esquerda mais das ideias de esquerda, e ainda há um grupo de pessoas que tendem a se considerar do centro-centro. Normalmente, quando nós pensamos em centro, temos sempre aquela ideia de equilíbrio. É no centro, digamos, que está de alguma forma um maior equilíbrio sobre todos os aspectos. No entanto, no caso da política, isto não é necessariamente assim. E não é necessariamente assim por várias razões. Uma delas é que, precisamente por haver essa ideia de centro-direita, centro-esquerda e os centro-centro, digamos assim, a possibilidade de conflito dentro deste grupo é maior do que nos outros. Porque é evidente que quem se considera do centro-direita e quem se considera do centro-esquerda acabam por estar dentro do centro em pontos opostos. Há sempre ali um choque e há aqueles que procuram equilíbrio entre isto, que muitas vezes é um equilíbrio que não se consegue atingir. Isso leva a que há hoje muita tendência muito forte para o centro se tornar, as pessoas do centro, por exemplo, um governo de centro, não só ser manipulável facilmente para um lado ou para o outro, porque existe uma tendência de ficar sempre em cima do muro. Tem muita dificuldade, os partidos do centro têm muita dificuldade em tomar posições. Eu dou um exemplo às pessoas do Brasil, por exemplo, em relação ao PSDB. O PSDB, embora se apresente como um partido de esquerda, na realidade foi sempre um partido que se posicionou em termos políticos, muito ao centro, às vezes mais ao centro-esquerda, às vezes mais ao centro-direita, mas foi sempre muito mais um partido ao centro do que à esquerda ou à direita. Hoje o PSDB se apresenta com posições mais à direita, no passado mais à esquerda, mas sempre com essa tendência. E por isso nós vemos com frequência a grande dificuldade que há de encontrar consensos dentro desse partido, como a grande dificuldade, inclusive, de tomar decisões. Vejam, por exemplo, quando foi o caso do Aécio Neves, que foi apanhado, evidentemente, num ato de corrupção, que o partido não foi capaz de tomar uma posição em relação a esse caso. Isso é uma tendência que acontece muitas vezes nesses partidos, e por isso surgir muitas vezes aquela ideia, aquele conceito do centrão. Mas vamos àquilo que nos importa saber. Se existe alguma coerência quando encontramos pessoas do centro corruptas ou não corruptas, mas no caso, pessoas corruptas. Existe nisso uma coerência? Na verdade, sim. E porquê? Porque quando a pessoa se encontra nessa situação de estar ou em cima do muro, que seria o centro-centro, ela é facilmente levada a cair ou para a esquerda ou para a direita, conforme, digamos, os lobbies, e como nós sabemos, os lobbies tendem a convencer grupos políticos muito mais através do dinheiro do que pela razão. É muito mais fácil fazer aquelas trocas de favores, não necessariamente com dinheiro, embora muitas vezes com dinheiro, mas é muito mais fácil fazer trocas de favores, convencer as pessoas através de trocas de favores, do que pura e simplesmente
demonstrando que uma determinada posição é mais justa do que outra. No caso do centro-direita, evidentemente a tendência para se posicionar e defender a direita é muito mais fácil, daí talvez também ser mais fácil essa manipulação por este lado, mas o mesmo acontece em relação ao centro-esquerda. E, portanto, se há uma família política onde existe alguma facilidade dos chamados, aquilo que eu costumo chamar os abutres, que são aquelas grandes organizações que orbitam o Estado, que tentam se beneficiar do Estado, elas tendem a se aproximar muito desses partidos do centro, precisamente pela facilidade que elas encontram em levar essas pessoas a se posicionar de acordo com as suas ideias. Esta é a ideia que eu quero transmitir em relação àquilo que eu penso do centro, e no próximo vídeo iremos então falar da direita, finalmente da esquerda, e por fim vamos concluir se a esquerda, existe também na esquerda uma coerência em relação à corrupção. A pessoa pode ser ou não de esquerda e ser corrupta. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.